Convido agora a doutora Nívia de Macedo Morales para proferir a palestra Contribuições da Síndrome de Williams para a Neurociência. A doutora Nívia possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Berlândia, é especialista em Pediatria, Neurologia Pediátrica e Neurofisiologia Clínica. Possui mestrado em Ciências da Saúde pela UFO e doutorado em Neurologia pela USP. Atualmente, atua como professora da pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Berlândia, professora do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Berlândia e também como médica neurologista pediátrica da UFO. Atuou como médica neuropediatra na ACD de 2001 a 2010. Seja bem-vinda, doutora Nívia. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui esse ano, novamente, nessa luta e vendo a presença de vocês, né, que também sem vocês esse evento não ocorreria. Já foram feitos vários agradecimentos aqui, mas eu não posso deixar de realçar a presença dos alunos da Faculdade de Medicina, da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, que de fato, né, traz para a gente assim, um respaldo bem interessante e esse vínculo que a gente tem que ter também com a academia. Obrigada pela presença de vocês. Então, hoje eu vou abordar um pouquinho mais assim, aspectos relacionados a pesquisas e, de fato, as contribuições que a Síndrome de Williams traz para a neurociência. À tarde, o Dr. Luiz Roberto vai falar mais especificamente da questão genética, da investigação, do diagnóstico e do quadro clínico e a necessidade de acompanhamento das pessoas que apresentam essa síndrome. Essa síndrome ela foi descrita já na década de 60 por um cardiologista que acompanhou indivíduos que apresentavam alterações cardíacas, que é a estenose aórtica supravalvar, e que ele percebeu que, além dessas alterações cardíacas, também eles tinham algum fenotipo que fazia com que essas pessoas se parecessem mais entre si do que com seus próprios familiares. Por isso que é a questão da família Williams, né? E aí ele faz essa descrição e acaba que a doença leva o seu próprio nome, né? Síndrome de Williams. Então, as características principais da doença seriam as anomalias cardíacas, a hipercalcemia, o atraso no desenvolvimento, a hipersensibilidade ao som, a face bem típica, descrita como uma face de elfo ou de fadinha. Então, isso aí também você já tem bastante conhecimento. A prevalência é de 1 para cada 7.500 ou 1 para cada 10.000, e é uma doença, então, de natureza genética, que acomete múltiplos sistemas, que nós vamos ter, então, uma deleção de cerca de 25 a 30 genes que ficam no cromossomo 7. Então, esta alteração, ela pode ser variável. Nós temos, assim, uma expansão, né, de genes aqui, e esse tamanho, então, pode ser variável, fazendo com que a manifestação clínica seja um pouquinho diferenciada entre uma pessoa e outra. E aqui nós trazemos esse trabalho que respaldou grande parte dessa apresentação, trazendo a Síndrome de Williams como um modelo para entendermos melhor a associação entre as manifestações, as alterações genéticas, com o cérebro e o comportamento. Então, a Síndrome de Williams tem nos feito entender melhor como esses genes funcionam, como que a função cerebral está relacionada com essas deleções, né, desses genes e com o comportamento que essas pessoas apresentam. Então, é um modelo até para nós entendermos melhor o funcionamento do nosso corpo e podermos também contribuir na atuação de outras manifestações clínicas. Aqui nós temos o cromossomo 7, mostrando, então, a deleção que é a mais comum. Nós vamos ter aqui 1,55 milhão de bases, né, alteradas, deletadas. Nós temos uma expansão maior aqui nessa forma de manifestação e nós temos deleções mais atípicas. Então,
com o passar do tempo, foi se entendendo que alguns desses genes estavam mais relacionados com algumas manifestações clínicas. Por exemplo, aqui o gene da elastina, relacionado com anormalidades do tecido conjuntivo, por exemplo, hérnias, a pele mais delicada, mais fina, divertículos de bexiga e de intestino, a voz rouca, a hipermobilidade articular, quer dizer, as articulações são mais molinhas, estenose supravalvar aórtica, que é uma das manifestações mais descritas. Então, essas alterações foi, então, atribuída à questão do gene da elastina. Vocês vão perceber que a maioria das deleções acabam comprometendo esse gene, mas em medicina a gente não pode falar nem sempre, nem nunca, né? Mas a maioria vai apresentar esse tipo de anormalidade. Acho que não está passando aqui. Só voltar? Pode voltar para mim, por favor? Mais um. Pode passar para frente. Mais um, isso. Aqui a gente tem outro gene que foi identificado, GTF21, relacionado com a questão intelectual, com a deficiência intelectual. Pode passar mais um. E aqui nós temos o gene identificado como a presença da hipercalcemia e o atraso do crescimento. Então, a maioria apresenta a questão intelectual, mas nem todos, existem manifestações atípicas. A maioria apresenta hipercalcemia e atraso no crescimento. Próximo. E esse gene relacionado com a deficiência, alterações na coordenação visual espacial. Também, na maioria dos indivíduos, nós temos isso presente. Próximo. Aqui é um exemplo de um adolescente de 15 anos de idade, o QI com score de 49 pelo VISC, onde é solicitado que ele faça o desenho de um elefante. Então, é bem clássico, né, essa figura. Aqui ele desenha o elefante, mas se a gente não tiver essa noção de que é a figura de um elefante, ninguém sabe, né? Então, mostrando bem essa alteração na coordenação visual espacial. Porém, quando é solicitado, pode passar o próximo, que ele faça uma descrição do seu desenho, esse adolescente consegue falar de uma maneira tão rica, muito diferente de uma pessoa que tem um desenvolvimento típico. O que é o elefante? Descreva o elefante para mim. Então, a narração aqui é extremamente rica, comparando com a dificuldade que ele teria para fazer esse desenho. Então, essa discrepância também está muito relacionada com a síndrome de Williams. Próximo. A cognição ela pode variar de 40 a 90, o QI. Ele apresenta melhor QI verbal do que QI de execução. Então, o desempenho de linguagem e o processamento de faces na síndrome de Williams chama atenção, que é bastante elevado, mas tem um pior desempenho de funções executivas, ou seja, organizar, planejar, resolver problemas, a cognição espacial e numérica. Matemática também é um desafio para a maioria. Aqui nós temos a comparação da síndrome de Williams com a síndrome de Down. Então, no processamento de faces, reconhecimento de faces, essa criança, né, adolescente com síndrome de Williams, apresenta um desempenho muito superior. Aqui também em relação à linguagem, porém a coordenação espacial está bem afetada. Na síndrome de Down, o prejuízo é semelhante em todas essas áreas, e quando a gente compara a síndrome de Williams com a síndrome de Down, de fato, o processamento de face e linguagem é bem superior, mas a coordenação é inferior do que na síndrome de Down. Pode passar? O que chama muita atenção nesses indivíduos é a questão do comportamento. Então, ele tem um fenótipo social muito intenso, eles adoram estar com as pessoas, estabelecer diálogos, conversar, porém, eles não conseguem interpretar muito bem essa dinâmica social. Então, eles têm uma total desinibição, não tem medo de estar naquele ambiente, não tem medo de estar na frente de estranhos, mas eles são muito atraentes, né? Eles cativam as pessoas, eles amam as pessoas e eles são amados por todos, né? Então, adoram conversar, conversam sobre tudo, não tem esse temor social, esse medo social. Próximo. Em contraste com o rápido desenvolvimento verbal, os portadores dessa síndrome não conseguem reconhecer sinais óbvios da linguagem corporal ou perceber qualquer tipo de ironia. Então, com isso,
parece que eles fazem amizades com muita facilidade, mas eles não conseguem, de fato, estabelecer amizades tão profundas, porque não conseguem, esses sinais não verbais não são tão bem interpretados. Aparentemente, não possuem a chamada teoria da mente, ou seja, a capacidade que temos de inferir intenções de uma outra pessoa sem que ela o diga verbalmente. Então, essas pessoas acabam se colocando em certo risco, né, por não entender esse comportamento dos outros. Próximo. Aqui é um desenho que foi feito pela própria associação, né, da família de Williams, né, colocando que as pessoas com síndrome de Williams também têm altas habilidades que chamam muita atenção. Seria muito bom se as outras pessoas pudessem também ter essas habilidades. Esse desenho aqui não é do artigo que a gente colocou. Então, eles podem ter superpoderes, né? Um super ouvido. Então, de fato, eles apresentam uma hiperacusia. Às vezes, isso gera até uma irritabilidade. A necessidade de um ambiente com muito barulho, até tampar os ouvidos. Mas nem sempre isso gera irritabilidade, não. Então, eles têm uma capacidade de ouvir um pouquinho mais acentuada, uma super memória. Então, de fato, eles não esquecem das pessoas, né? Uma vez que eles conhecem aquele rosto, eles vão lembrar o local. Em geral, eles têm mais facilidade de lembrar do que as outras pessoas. A super musicalidade, né? Então, alguns indivíduos podem ter um talento para a música muito mais acentuado do que outras pessoas. Nem sempre, nem nunca, né? Mas é mais comum na síndrome de Williams do que na população geral. Super amigáveis, né? Então, a capacidade de fazer amizade, de se relacionar com as pessoas, de fazer com que você se sinta especial. Super adoráveis, né? Então, de fato, eles gostam muito de abraçar, de estar com as pessoas. Muita empatia ao sentimento das outras pessoas. Então, eles são muito sensíveis ao que as outras pessoas estão sentindo. E realmente são muito fofos, né? Eles são pessoas que a gente gosta muito de estar junto. Próximo. Aqui é uma comparação em relação a essa capacidade que eles têm da socialização. Então, comparando pessoas com Williams, em azul, com desenvolvimento típico em vermelho, amarelo, síndrome de Down, e em verde, autismo. Então, o relato dos pais, por meio de questionários, de entrevistas padronizadas, descrevendo as pessoas com síndrome de Williams com uma habilidade muito maior na sociabilidade geral e nas habilidades sociais, na aproximação com pessoas, na habilidade social e nessa habilidade emocional. Em contraste com o autismo. Muitas vezes vocês vão ver relacionando assim, síndrome de Williams como sendo o oposto do autismo, porque as pessoas que têm um transtorno do espectro autista, elas têm muita dificuldade nessas habilidades sociais. Mas se a gente comparar com a síndrome de Down, a síndrome de Williams de fato apresenta maior habilidade e uma habilidade nitidamente maior do que os indivíduos que têm um desenvolvimento típico. Próximo. Aqui é um experimento que inicialmente foi feito para avaliar a capacidade de atenção de crianças com síndrome de Williams. Então, era colocado um objeto e seria analisado o tempo que essa criança conseguiria prestar atenção nesse objeto, se interessar por ele. Mas o que aconteceu no experimento? As crianças com síndrome de Williams, elas tinham muito mais interesse no examinador do que na atividade, na tarefa, no brinquedo. Então, elas ficavam olhando para a face do examinador. Então, acabou sendo um experimento, né, que avaliou a capacidade, o tempo de prestar atenção na pessoa, no indivíduo. Então, imagine isso na sala de aula. A professora está dando uma atividade, quer que essa criança produza, mas ela está de olho na professora, ela está de olho nos coleguinhas. Ela se interessa muito mais pelo que acontece socialmente do que naquela tarefa que foi trazida, né, analisada, estudada pedagogicamente. O interesse dela nesse momento é outro. Então, nós temos que trabalhar com essa habilidade social para que essa criança, de fato, possa fazer a atividade pedagógica requerida naquele momento. Então, são necessárias adaptações. As crianças não vão se comportar do jeitinho que a gente quer, né? Porque ela tem habilidades sociais que são mais intensas. Eu preciso utilizar o que ela tem de melhor para conseguir as demais habilidades que ela tem a desenvolver. Próximo. Aqui também mostrando o tempo que essa criança, esse adolescente, consegue estabelecer o contato visual.
com parentes, né, com os seus pais, ou com pessoas estranhas. Então, em comparação com a síndrome de Down, indivíduos com síndrome de Williams mantêm um contato por muito mais tempo com pessoas estranhas do que a síndrome de Down e por muito mais tempo do que eles têm com seus próprios pais. Então, ele tem uma curiosidade pelas outras pessoas. Aqui também o tempo, né, que ele inicia, que ele se dedica, né, a esse início de uma interação muito maior com as pessoas estranhas do que com os seus pais, mas bem diferente da síndrome de Down. Então, ele consegue manter mais contato, tanto com os parentes como com pessoas estranhas, do que a síndrome de Down. E se distanciar das pessoas, né? Para a síndrome de Down, é mais fácil para esses indivíduos se distanciar. Indivíduos com síndrome de Williams, eles preferem realmente estar junto, participar, estar junto das outras pessoas. Próximo. Em relação à linguagem, embora a gente tenha um desenvolvimento atípico, eles demoram um pouquinho mais para ter as primeiras palavras, as primeiras frases, eles acabam utilizando muito mais a linguagem quando ela tem uma função social. Então, eles utilizam mais a linguagem com finalidade social do que finalidade informativa. Então, a linguagem não tem tanta relação com o desenvolvimento cognitivo, com a necessidade de estabelecer um contato informativo. Aqui demonstrando tanto crianças, né, mais novas, crianças mais velhas, com síndrome de Williams e com desenvolvimento típico, elas conseguem, as crianças com desenvolvimento típico, ter uma linguagem mais correta gramaticalmente. Mas quando nós analisamos a narrativa, as crianças com síndrome de Williams, elas conseguem ter habilidade muito maior nessa narração. O conteúdo dessa narração é muito mais rico do que as crianças com desenvolvimento típico. Próximo. Aqui pegando também adolescentes e jovens, também mostrando que na síndrome de Williams, esse conteúdo narrativo da linguagem é muito maior do que pessoas com desenvolvimento típico, em vermelho, e pessoas com síndrome de Down. Próximo. Também em entrevistas, né, a capacidade que eles têm de estabelecer na socialização, na linguagem, no discurso, né, um estado afetivo maior, mais marcadores, né, que enfatizam aquilo que eles querem falar, então, que realmente trazem essa socialização. Os comentários, as avaliações, a característica da fala, tudo melhor na síndrome de Williams do que comparando com pessoas com desenvolvimento típico ou síndrome de Down. Próximo. Todas essas questões que nós relatamos foram também correlacionadas, então, com fatores genéticos, com essas deleções, e com as questões estruturais do sistema nervoso central. Então, de fato, pessoas com síndrome de Williams apresentam um cérebro diferente. Há uma redução do volume cerebral, tanto de substância cinzenta quanto substância branca, principalmente em região occipital, que é aqui atrás, parietal, aqui do lado, frontal, corpo caloso, que une as informações dos dois hemisférios cerebrais, e o tronco cerebral, que leva informações do cérebro para a medula e vice-versa. Então, existe uma atrofia, uma redução, uma diminuição do número de células. Mas ele tem preservação do córtex auditivo e cerebelo, que é isso que a gente fala, que eles têm essa hipermusicalidade, ou que tem uma audição mais aguçada, um padrão atípico de giros e sulcos e alterações de hipocampo e corpo caloso. Então, correlaciona com aquilo que a gente acha de questões clínicas. Próximo. Também exames de imagem funcional demonstrando essas alterações, né, na capacidade de processamento visual e espacial, então essas áreas relacionadas. E na questão do comportamento, tanto a parte de emocional quanto o processamento de faces, mostrando alterações nessas regiões, destacando aqui a região da amígdala, que eles têm uma hipofunção em relação às outras pessoas. Próximo. Aqui uma comparação, um estudo que compara indivíduos que têm, aqui em vermelho, né, ansiedade, então transtorno ansioso, comparando com pessoas com um quadro mais típico. E a síndrome de Williams com pessoas controle. Então, na síndrome de Williams,
em azul, a ativação é muito menor nessas regiões, principalmente de amígdala, de parahipocampo, de globo pálido. E as pessoas com ansiedade, elas têm uma ativação muito maior dessas áreas. Então, explica o fato dessas pessoas com síndrome de Williams não ter esse medo social, né? Então, eles vão naturalmente naquela situação, fazem amizade de uma maneira muito natural, e as pessoas com ansiedade, elas sofrem mais. Elas têm um sofrimento social, emocional muito maior. Então, são modelos, né, utilizando a síndrome de Williams aqui como modelo, para entender como é o funcionamento e o que poderia ser feito, até utilizando isso como o que poderia ser feito para tratar indivíduos que tenham psicopatologias, por exemplo, como a ansiedade. Próximo. Então, esses autores, né, colocando assim, que eles acreditam que a síndrome de Williams pode auxiliar muito até para a descoberta de novos fatores ou de intervenções em pessoas que apresentam alguma psicopatologia. Próximo. Não são só aspectos genéticos, também aspectos relacionados à cultura, à educação, também foram investigados, mostrando aqui, então, a comparação de indivíduos norte-americanos com japoneses. Então, em vermelho, norte-americanos com síndrome de Williams, apresentando uma sociabilidade geral muito melhor do que aqueles com desenvolvimento típico. O mesmo ocorre nos japoneses. Williams aqui, com desenvolvimento, né, social, habilidade social, muito melhor do que os japoneses com desenvolvimento típico. Mas se nós observarmos, os japoneses com síndrome de Williams acabaram tendo uma habilidade social semelhante às pessoas com desenvolvimento típico norte-americano. Então, de fato, a cultura vai interferir nessa sociabilidade, porém, na síndrome de Williams ficou bem claro que nas duas populações esses indivíduos apresentam uma habilidade muito maior, tanto na sociabilidade geral, como nessa habilidade de lidar com pessoas estranhas. A sociabilidade emocional, ela teve um impacto um pouquinho menor, e com os familiares também menor. Então, foi principalmente a sociabilidade geral e essa habilidade que eles têm de lidar com pessoas estranhas. Próximo. Também estudos transculturais mostrando que em todas essas culturas, franceses, norte-americanos e italianos, indivíduos com síndrome de Williams apresentaram habilidade maior na socialização quando foram analisadas a sua linguagem, né, a sua narrativa. Porém, a gente percebe que é diferente culturalmente, né, para cada um desses países. Os italianos, por exemplo, do grupo controle em vermelho, eles apresentam uma habilidade muito maior do que todas as outras culturas, né? Uma habilidade ainda maior do que os indivíduos que apresentam síndrome de Williams aqui em azul na cultura francesa. Então, a cultura também tem uma relação com essa sociabilidade, não é só a genética, mas claramente, naquele meio social, as pessoas com síndrome de Williams têm uma habilidade maior. Próximo. Aqui comparando as deleções, indivíduos que tiveram uma pequena deleção com aqueles que têm a deleção mais típica. E aí é colocado, em relação a essa capacidade, né, de socialização, colocados indivíduos com deleção típica num score 0, e aquelas pessoas que tiveram uma deleção atípica, uma deleção menor, demonstraram que, de fato, elas apresentam uma menor habilidade de socialização do que aqueles que têm a deleção típica. Também em relação a essa habilidade de lidar com os estranhos. Então, quanto maior a deleção, maior é essa capacidade que esses indivíduos têm na questão social. Próximo. Aqui o contato que eles mantêm também com o olhar, comparando indivíduos, na cor aqui mais violeta, né, que tiveram uma deleção menor. Então, eles também têm uma menor habilidade de contato visual, eles têm mais facilidade de se distanciar das pessoas, né? Então, os que têm uma deleção típica precisam mais desse contato, dessa aproximação. E as habilidades sociais, então, são muito maiores naqueles que têm a deleção maior. Próximo. Aqui também um artigo do Oliver Sacks, que a gente não consegue deixar de falar deles, né, meninas? Mostrando, assim, aquelas pessoas que têm uma hipermusicalidade, que são musicistas, de fato, eles apresentam
quando a gente faz uma avaliação funcional do cérebro, uma ativação muito maior nessas áreas relacionadas com a música, semelhante aos indivíduos que têm síndrome de Williams. Então, naturalmente, as pessoas que têm síndrome de Williams, a maioria apresenta essa expansão dessa área, tendo essa capacidade de musicalidade maior, comparando com indivíduos típicos que se destacam só pela questão da música. Próximo. Então, concluindo, a síndrome de Williams traz contribuições para a neurociência. Nós estamos entendendo um pouquinho melhor, né, como que esses genes, de fato, são responsáveis pelo funcionamento cerebral em relação à cognição, comportamento e socialização. Então, o estudo da síndrome de Williams possibilitou identificar esses genes e atribuir a sua devida função. A correlação entre as alterações estruturais e funcionais do cérebro com o comportamento e a compreensão sobre a importância do meio e da plasticidade. Embora a síndrome de Williams tenha essas alterações genéticas, também o meio é importante para que o indivíduo desenvolva sua capacidade de socialização. E havendo aqui a plasticidade cerebral. E nós precisamos entender um pouquinho mais, né, como que a síndrome de Williams afeta o meio físico e social em que esses indivíduos estão inseridos. Ou seja, conviver com uma pessoa que tem síndrome de Williams deve transformar toda a família, né? Os pais que estão aqui presentes, né? De fato, eles trazem inúmeras contribuições para aquela família. São pessoas que enriquecem muito esse meio. Os professores que convivem, né, com essas crianças, adolescentes e mesmo os colegas de escola, com certeza eles são enriquecidos pela presença dessas pessoas. São pessoas de fato raras, especiais e que trazem inúmeras contribuições. Nós vivemos numa sociedade tão adoecida do ponto de vista mental, né? E aí chega em casa com aquele sorriso, com aquela expansão, com aquela vontade de apenas estar junto, de apenas dar um abraço, de apenas fazer parte, né? E aí a gente fica com tantas reservas, né? Que a gente pensa, como que é importante ter essas pessoas juntas, né? Pode passar o próximo. Então, como um punhado de genes consegue regular a sociabilidade humana e alterar a teoria da mente? Nós precisamos entender um pouquinho mais sobre isso. Próximo. Descobrir como o cérebro Williams funciona trará ótimas oportunidades de intervenção terapêutica, além de abrir novas avenidas para o avanço da compreensão da razão pela qual sofremos tanto com as relações humanas. Então, acho que nós podemos ter menos pessoas doentes entendendo essa teoria da mente através das manifestações que ocorrem na síndrome de Williams, que são pessoas tão maravilhosas. O próximo. E espero que na próxima palestra a gente possa falar um pouquinho mais sobre as contribuições da síndrome de Williams para a sociedade, que de fato são inúmeras contribuições, difíceis de mensurar, né? E como seria bom se no mundo todos fôssemos carinhosos, sorridentes, amáveis uns com os outros, sem esperar nada em troca, né, Mateus? Apenas amar as pessoas e querer ser amigo, não é? Ser amigo de todo mundo? Então tá bom. Agradeço muito, viu? E que a gente possa trocar mais ideias. Muito obrigada. Obrigada, Matheus. Muito obrigada a todos. Eu te amo. Muito felicidades. Parabéns pra você nessa nota querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa nada querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, viva Deus, nada! Obrigada, gente. Eu amo todos vocês. Muito obrigada, doutora Nívia. Obrigada, Matheus, também, pela participação. Agora, pessoal, nós vamos inverter um pouco a programação por conta do tempo. Eu convido a todos para a gente fazer um café, um intervalo, e logo depois a gente vai voltar com a palestra da doutora Lourdes e do doutor Sérgio. Tudo bem? Então, até daqui a pouco.